Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, hoje a gente tá aqui para um programa muito louco. Programa chapadaço. Chapadaço. E vocês não têm ideia, mas o clima nos bastidores está muito propício. A gente já falou um monte de groselha, já erramos, descoordenamos as palmas aqui para começar. Tá na pegada. Já tá rolando uma vibe sinistra aqui. Porque hoje vamos falar de bad trips. Aquela substância que você ingere de forma suspeita, né, de procedência duvidosa, você não sabe de onde veio, para onde vai, e aí dá ruim. E aí pode dar ruim de diversas formas, né? Você pode ficar chorando o dia inteiro, entrar na famosa bad vibe, ou você pode matar uma galera, que é o que acontece nos nossos filmes aqui, deste especial maravilhoso, que foi inspirado pela estreia de Cocaine Bear, o nosso querido Urso do Pó Branco, filme que está em cartaz nos cinemas brasileiros, filme da Elizabeth Banks, que teve uma direção bem assertiva nesse filme, eu achei ele bem redondinho, assim. E é um filme de terror com comédia, mais comédia do que terror, que conta a história verídica. É verídica só até a página 2, né, do roteiro. Porque, na verdade, a história real, sim, caiu um carregamento caiu uma carga ali de um avião com papelotes de cocaína, enfim. Caiu ali numa floresta, o urso comeu e teve uma overdose e morreu. O coitado urso. Ele não saiu por aí enlouquecido, matando pessoas. E aí a Elizabeth Banks pegou essa história e transformou numa ficção que é o Urso do Pó Branco, que tem esse mesmo mote, que conta a história de malotes, né, bolsas e bolsas de cocaína que caem numa floresta. O urso vai lá, coitado, desavisado, dá aquela mordidinha. Só que no filme o urso fica muito louco, completamente alucinado, e sai matando quem passa pelo caminho. E quem passa pelo caminho do Urso do Pó Branco? Tem a mãe que está atrás da filha, que matou aula junto com o amiguinho para ir na cachoeira, que fica onde? Na floresta. Tem os capangas do dono da cocaína, que tem que ir atrás da cocaína que caiu, porque o dono tá pedindo, pelo amor de Deus, para recuperar, porque tem que levar essa cocaína para outro lugar e vale milhões. Você tem guarda florestal, você tem polícia atrás desses traficantes, você tem um monte de gente que acaba se encontrando no mesmo local, que é essa floresta, que é um prato cheio pro coitado do urso, que tá muito louco. E as mortes são maravilhosas. Não são muitas, mas são bem feitas. Gostei do que o urso faz com a galera. Tá bem feito o urso, viu, Rodrigo? Eu vi no trailer, né, que é um urso CGI. e fiquei um pouco... Você ficou decepcionado que era CGI? Você queria um urso de verdade, é isso que você queria? Eu queria um urso de verdade, uma pessoa vestida de urso. Você viu lá no Oscar, né, que tinha um cara vestido de urso? Você queria aquilo, uma pessoa vestida de urso. Aquilo que é pra abraçar a galhofa com gosto. E eu já deixo aqui que eu quero um crossover do Urso do Pó Branco contra o Leão do Proerd. Vamos providenciar esse crossover. Acho justo, acho bacana. Mas tá bem feitinho o urso, as cenas de ação são legais. É uma grande piada o filme, você não pode levar o filme a sério. Afinal de contas, se você levar um filme de um urso cheirado matando geral a sério... Cocaine Bear leva aqui, então, o meu selo de aprovação. Eu gostei. É um bom filme, você vai passar o tempo e não vai passar raiva. Que ele tem uma longa carreira. Que ele tem Gente, é muito errado, né? É muito errado. Eu fiquei depois pensando nisso. Eu falei, será que daqui a alguns anos nós vamos olhar pra trás e falar, gente, fizeram um filme de um urso cheirado. E eu não sei qual é o problema que os ursos têm. Você viu que recentemente, ano passado, que teve uma filhote, sei lá, que comeu um mel lá, não sei de onde, que o mel ele é fermentado e ele tem... É como se fosse álcool. E aí tem o videozinho do ursinho na caçamba da caminhonete doidão.
Tadinho do urso. Os policial florestal, né, levaram ele pra cuidar, assim, porque ele comeu muito desse mel ele é fermentado, assim, e ele tá loucaço na caçamba da caminhonete. É que o urso tá com muito tempo livre, eu acho. É por isso que o ursinho Puff falava daquele jeito meio mole, assim. Ah, na verdade, o ursinho Puff devia estar o quê? Drogadaço, então. Será que é isso? Olha, descobrimos uma coisa aqui. E é mais comum do que parece. O Urso do Pó Branco inspirou a nossa busca por filmes de terror com bad trips. E olha, encontramos. Não foi tão difícil assim, a galera consome umas dorga. Vamos então partir para as nossas indicações, essas sim, carregadas de muito sangue, suor, entorpecentes e às vezes lágrimas, né, Rô? Quer começar? Comece. Eu vou começar, vou manter aqui o clima, né, de galhofa, falando de um filme de 1993 que se chama Ticks, o Ataque. Eu nunca vou entender a decisão da distribuidora de não traduzir o nome do filme, né, que é apenas Ticks, que seria carrapatos, e ainda colocar 2 pontos, o Ataque, como se Ticks em português chamasse o Ataque, né, mas enfim. É um filme de 1993, dirigido por Tony Randall. É estrelado por Seth Green. Vocês devem conhecer ele aí da série da Buffy. Ele faz o Family Guy. O Seth Green, ele faz o Robô Chicken, o Frango Robô. Ele é o criador do Frango Robô, não é? Isso, é esse aí que eu queria lembrar. É o criador do Frango Robô. Eu acho ele uma figura... Eu gosto bastante dele. E ele tá extremamente... Ele é apropriado para esse filme. Mas o destaque fica por nosso querido Alfonso Ribeiro, Carlton Banks, do Maluco no Pedaço, no papel aqui de um delinquente juvenil chamado Panic. E as pessoas chamam ele de Panic porque ele nunca entra em pânico. Do que estamos falando aqui? Há um grupo de jovens que eles vão para um acampamento na floresta, né? Eles são... jovens cheios de problemas, eles vão para aqueles acampamentos que o americano sempre tem isso, como se fossem retiros, né, onde eles vão lidar com algumas coisas. Tem para drogas, né, até a gente comentou aqui uns episódios atrás sobre o Day Den, que é um acampamento onde vai rolar ali uma tentativa de cura gay, né, então o americano tem bastante isso, tem da igreja, tem para emagrecer, eles sempre criam esses acampamentos onde eles vão lá passar como se fosse um coach, sei lá, que eles vão fazer lá. E aí esse grupo de jovens vai para essa floresta, mas a floresta está infestada de carrapatos monstruosos que, agora vocês vão entender por que esse filme está aqui. Esses carrapatos foram gerados pelo vazamento de anabolizantes herbais, veja bem, que um grupo de traficantes estava usando para fortalecer a sua plantação de maconha. Então, né, para a gente entender a sequência que eles injetavam, né, regavam a plantação de maconha com esse anabolizante. Esse anabolizante correu ali para a floresta e os carrapatos ali acabaram absorvendo. E aí tem uma propriedade interessante que deixa tudo melhor ainda, é que esses carrapatos, a picada deles, deixa a galera doidona. Então tem todo um pano de fundo aí envolvendo os traficantes e os jovens delinquentes e os carrapatos que deixam todo mundo doidão. E é legal esse filme porque ele é feito com efeitos práticos, todo em efeito prático, assim, criados pelo Greg Nicotero, né, ali do The Walking Dead. Um baita de um mestre em efeitos especiais. E os carrapatos eles vão ficando cada vez maiores, eles vão sofrendo mutações diferentes ali, eles ficam bombados e aí conforme eles consomem o sangue das suas vítimas, eles vão sofrendo mutações diferentes, até que tem um carrapato gigante que sai de dentro de uma pessoa e taca o terror ali. É um filme muito bacana, né? Ele parece ser uma porcaria, e mas ele é divertido. Infelizmente eu não encontrei ele em nenhum streaming, nem na Darkflix eu encontrei. É um filme que não saiu por aqui em DVD. Ele saiu em VHS lá, né? Ele é de 93. Mas não deve ser difícil aí de achar por outros meios. Que maravilhoso. Carrapatos bombados, então. Depois dessa pérola de Rodrigo, eu vou falar de um filme de 2019 chamado Bliss. B-L-I-S-S. Direção do Joe Biggles, que mostra uma artista de Los Angeles, uma pintora,
que tem uma reputação por fazer obras de arte mais sombrias e tal. Ela é muito talentosa, jovem, talentosa. Só que ela tá há meses tentando sair de um bloqueio criativo. Ela tem que entregar uma obra, né? Uma última obra, último quadro para a galeria de arte que a contratou e ela não consegue sair da tela ali, né? Não consegue finalizar. E aí tem o cara da galeria que fica ligando para ela, tem o agente dela que fica ligando para ela. Então, quer dizer, ela tá se sentindo muito pressionada ali por todo mundo, tá passando por problemas financeiros, pegou essa grana e gastou essa grana. Então, assim, tá na famosa merda, né? A nossa protagonista aqui. E aí, numa dessas discussões, o agente dela abandona ela e fala, mano, se vira aí, você tá me enrolando com essa história. E aí ela acaba indo encontrar amigos do passado, amigos estes que possuem dorgas, né? E ela, então, acaba buscando consolo com esses amigos e volta a usar drogas, né? Deixa meio claro que ela tipo, já tinha usado algumas coisas, né? No passado, usava de vez em quando. Mas aí ela meio que abraça a ideia das dorgas. E ela experimenta uma droga chamada Bliss. E aí, meu amigo, o que acontece com essa moça durante uma madrugada muda totalmente a vida dela e é aí que o filme começa. Porque ela faz meio que uma viagem alucinógena aí, uma coisa maluca, numa noite que você não sabe o que é verdade, o que ela tá alucinando, o que tá acontecendo. No dia seguinte você também não sabe se aquilo ali é real ou não. Vira um troço muito maluco e é ladeira abaixo. Porque aí, além dessa questão do vício da droga e né, tudo que vem junto com ele, ela começa a querer sangue. Vocês já imaginam o que deve acontecer nessa bad trip da nossa protagonista aqui. E eu estava lendo sobre ele para poder falar aqui para vocês. Achei uma frase muito boa numa das descrições internacionais desse filme que diz o seguinte: Bliss é uma colisão do lixo com a criatividade artística. É exatamente isso, porque ela se sente inspirada, volta a pintar. Só que o que está sendo retratado ali, não vou dizer o que é. Que tipo de tinta ela está usando, também não vou dizer o que é. Fica essa dica para vocês. Bliss. Uma dica de bad trip. Então a próxima, Rô, qual que é? Eu vou falar aqui de um filme que é exatamente um filme sobre bad trips, ou sobre trips em geral, né, mas que no final culmina em uma bad trip, que é o filme Viagens Alucinantes, de 1980, dirigido pelo Ken Russell, estrelado pelo William Hurt. É um filme muito louco visualmente, né? O Ken Russell, ele ficou famoso por suas obras sobre músicos, compositores, né? Ele também dirigiu alguns videoclipes, então ele tem essa pegada de explorar os sentidos, vamos dizer assim. E ele trouxe isso para o filme, que é sobre um cientista, né? Um professor, ele é cientista e professor de psicologia. Ele é estudioso de drogas, né? Suas ações na mente humana. E ele viaja o mundo explorando, né, e testando drogas diferentes. É o Edward, que é o William Hurt no filme. E aí ele acaba se deparando com um forte alucinógeno ali. E ele começa a testar em si mesmo, né? Ele tem umas câmaras de privação de sentidos, né? Que ele fica deitado assim. Ela é toda lacrada, escura, e ele fica numa suspensão de água salobra ali, só para os únicos estímulos que ele sentia são os do cérebro, né? Os da droga. E aí ele vai expandindo a sua mente e ele vai entrando num estado de regressão, né? De alteração. Na verdade, é um estado de alteração mental que vai deixando ele cada vez mais primitivo. E conforme isso vai avançando, ele passa a sofrer alterações físicas também. Então é um filme bom para você, assim, eles não têm muito a ver, mas eu acharia assim, dá para você ver ele numa dobradinha com a mosca. Eles são, enquanto um vai pro corpo, esse vai pra mente, assim. Eu acho que dá para assistir os dois juntos, assim, e vocês vão encontrar alguns paralelos. E as sequências de viagem do começo ali, quando ele está experimentando as outras drogas, são bem legais. E quando ele entra mesmo nessa, que é que o filme todo gira em torno dela,
vai ficando bem interessante, assim, principalmente a transformação que ele sofre. Assim, é um filmaço, eu já vi muitas vezes, ele é de 1980, passou muito na Globo, e se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele tá na Darkflix. Falando em Darkflix, saiba você que Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E como é que você acessa? É pelo celular ou tablet, através do aplicativo, ou você entra no site darkflixplus.com.br. Aí, para ter acesso ao conteúdo pago, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. E a Darkflix Plus vai lançar em breve um novo canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas e produções próprias, o que é muito legal, que vai estar disponível na plataforma e também em pacotes de TV por assinatura. Então, se você é fã de terror, ficção científica e fantasia, você tem que ter Darkflix Plus. Todo dia tem novidade na Darkflix. Por exemplo, dia 6 entrou um filme que eu adoro, de 2013, chamado O Espelho. É do Mike Flanagan. E olha, esse aqui dá medinho, viu? Mike Flanagan, queridinho aí dos últimos tempos, com várias séries de terror, aí, várias produções na plataforma vizinha, que começou aí com um baita de um filmão. Eu gosto bastante desse aí. Outros lançamentos na Darkflix desse mês. Dia 9 entra Caixa Preta, que é um filme da Blumhouse, de 2020. Dia 12 de abril, Deixa Ela Entrar, que é o original esse, né, Rô, de 2008, o filme sueco. A gente lembra sempre do remake americano, mas na verdade tudo começou com este sueco de 2008. Que é um filmaço, um dos grandes filmes de vampiros, assim, eu acho que de todos os tempos. Então você tem que ficar de olho, porque na Darkflix Plus é assim, você piscou, entrou uma novidade, entrou um filme de terror novo e é imperdível. darkflixplus.com.br, vai lá. Bom, meu próximo filme é um filme de 2019 também, veja você, que coincidência. Direção do Gaspar Noé, chamado Clímax, que é um filme muito difícil de assistir, tá? Já tô avisando vocês aqui. Não é um filme fácil. Ele estava na Netflix, não sei se ainda está, porque, enfim, tira e volta para catálogo, a gente nunca sabe. Mas conta a história de um grupo de dançarinos nos anos 90, que estão ali fazendo um importante ensaio. E aí, a hora que acaba tudo, eles fazem uma festa de comemoração, entre eles ali. E, então, eles abrem ali o salão, tá todo mundo ali reunido, tem uma mesa de comes e bebes que está sendo montada, e estão todos eles ali dançando, comemorando e etc. O que acontece? Alguém joga uma dorga dentro desse ponche. E aí as pessoas começam a tomar o ponche. E o ponche está o quê? Batizado. Então, de uma celebração pacífica, tranquila e feliz, vira um turbilhão de paranoia e psicose. E aí vira um inferno aquilo ali. Porque o que antes era um monte de jovens se abraçando, dançando, feliz, começa a ficar pesado o clima, começa a ficar carregado demais o clima. E cada grupinho ali meio que reage de uma forma, sabe? Tem um grupinho que tá curtindo, tem um grupinho que começa a ficar violento, tem um grupinho que começa a ficar paranoico, tem um grupinho que começa a alucinar, e todos eles começam a se misturar, e aí vira um pandemônio aquilo ali. E por que eu disse que é um filme difícil de assistir? Porque ele é feito praticamente naquele cenário, né? Naquele salão onde tá rolando essa festa. E durante muito tempo você só vai ver a festa. Não existe nada além da festa. Então, porque é proposital. O diretor quer que você sinta o que o grupo está sentindo, né? O filme tem uma coisa imersiva. E aí tem essa sobreposição de estímulos visuais e sonoros. Então o filme tem cores muito fortes. A música não para em nenhum momento. Aí, de repente, tudo isso se mistura com conversa, se mistura com grito, se mistura com choro, com vômito, com briga. E é uma loucura. E você tá ali circulando naquele clima, naquele lugar, junto com aquelas pessoas, e observando o que aquelas pessoas e como elas estão reagindo com o que está acontecendo naquele momento ali. E aí você tem uma série de outros temas também. Você tem escatologia, você tem incesto, você tem
mais consumo de droga, você tem briga, você tem sangue, você tem uma série de coisas que não te dá nem tempo de raciocinar, assim. É meio que jogado na sua cara e você fala, como é que eu vou absorver tudo isso? Então, é uma grande viagem. O filme em si é uma grande trip, assim. Parece que você tá usando também junto com aquela galera e é uma maluquice só. Eu acho muito interessante esse filme. Chama Clímax. Tua próxima, Rô, qual que é? Olha, eu não sei nem como começar a falar deste filme, que é uma das maiores afrontas cinematográficas que eu já assisti. Que adjetivo pesado você deu agora. Que é Bad Biology, né? Um filme de 2008, dirigido pelo Frank Henenlotter, que é o mesmo diretor do adorável Basket Case, né? E do Frankenhooker. São dois filmes que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse diretor. E ele estava fora das telas desde 93, né, 91, com o Basket Case 3, que não é muito bom. E aí ele surgiu em 2008 com essa pérola do mau gosto, que eu vou tentar resumir para vocês de maneira linear, assim, só para vocês entenderem os personagens. Eu assisti esse filme no Fantaspoa em 2013, ele estava lá, assim, a gente assistiu junto com o diretor e foi muito divertido. Mas, hoje em dia, eu não sei se esse filme seria... Não sei como esse filme deve ser aceito hoje em dia. Porque, vamos lá, começar do começo. Esse filme abre com uma moça contando a sua história, né, que deveria ser uma história de superação. Eu vou citar para vocês como abre o filme. Assim, a primeira frase que recebe você no filme é: eu nasci com 7 clitóris. Então, a nossa protagonista, a Jennifer, é uma jovem que nasceu com 7 clitóris, né? Como ela mesmo... Mas onde estão esses... No lugar ali, eles são todos no mesmo lugar, né? Eu não sei se são enfileirados e qual é a formação que eles... Como eles estão distribuídos, entendi. E aí, ela não tem uma vida sexual normal, né? Ela não consegue encontrar um homem que a satisfaça. Mas também, né? Então, ela vive como se fosse uma vampira sexual, né? Ela acaba consumindo homens um atrás do outro. Em paralelo, a gente é apresentado ao Betts, que é um jovem bem dotado, que, quando nasceu, teve o seu pênis confundido com o cordão umbilical e foi cortado por engano. Então, ele não tem a sua vamos dizer assim, suas ereções da maneira que deveriam ser. Mas ele é bem dotado mesmo assim? Ele é bem dotado. E ainda cortaram um pedaço, né? Então ele não funciona direito. Você vai ver como ele é bem dotado conforme a história vai se desenrolando. Para que ele retome a sua... né, para ele fazer as coisas funcionarem como deviam, ele injeta anabolizantes no seu pênis. E aí, por isso que eu selecionei para este programa. E aí ele vai injetando anabolizantes cada vez mais para transformar, tentar fazer ali a coisa funcionar. E ele faz tanto isso que o seu pênis cria vida ao ponto de se destacar do seu próprio corpo. Mentira, ele sai? Sai e se arrasta por aí como um monstro assassino. Puta, que brilhante esse... Não, brilhante. E aí você, né, vai acompanhando as histórias dos dois, um a cada... né, são histórias paralelas que acabam se cruzando. Assim, e apesar de ter algumas coisas que são questionáveis, por exemplo... Algumas coisas questionáveis, Rodrigo? Algumas coisas são questionáveis, né? Então, se fosse só a bobageira aqui, beleza. Mas ele tem algumas coisas mais delicadas ali que podem ser um pouco impactantes, até dar alguns gatilhos para algumas pessoas que, né, não era o que estava esperando, né? Tem uma comédia, mas tem alguns elementos que são mais sérios, assim, que eu acho que fogem da proposta. Mas eu acho que o Henenlotter, ele tem uma pegada meio David Cronenberg, só que enquanto o Cronenberg ele explora essa coisa do corpo e da ciência mais séria, o Henenlotter sempre vai pro lado mais escrachado, né? Que até o Basket Case dá pra gente colocar com paralelo até com os gêmeos, né, do Cronenberg. E aqui ele cria... são pessoas... sexualmente deformadas, né? Vamos colocar dessa forma, são fora dos padrões. A ciência acaba cruzando o caminho deles de maneira totalmente absurda.
E a coisa vai descambando, assim, por um humor e por um absurdo que eu particularmente gosto bastante. Assim, eu me diverti muito assistindo isso no cinema, com os comentários do diretor depois, e ele até cita que ele não tinha dinheiro, né? Então ele estava há muito tempo fora do cinema, então ele não tinha dinheiro para fazer um filme de terror que fosse capaz de competir com os filmes que estavam saindo, né? Então ele então quer saber, eu vou chamar a atenção da maneira mais absurda de todas, que é chutar o pau da barraca, né? Bom, ele conseguiu chamar a atenção, né? Conseguiu. É um filme bastante peculiar, vocês procurem. Tem cenas grotescas, assim, que beiram o mau gosto, algumas são divertidas, algumas vão fazer você falar, puta que eu pariu, outras você vai querer desligar o filme, outras você vai xingar o diretor. Mas assim, você não vai passar incólume a Bad Biology. Excelente dica. Cuidado quando forem assistir esse filme. Tirem pessoas da sala, todas. Assista sozinho. Tirem, não assista com a vovó. Meu próximo filme é um filme recente, é um filme de 2022, da Halina Reidin. É o Bares, 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 que aqui se chama Morte, Morte, Morte. A gente chegou a mencionar esse filme em algum momento deste podcast, talvez ano passado. Fato é que esse filme é uma bad trip. A história começa com uma moça que leva a namorada dela a uma mansão onde estão os seus amigos. Todo mundo ali é muito rico. E aí eles vão se encontrar nessa mansão para passar o final de semana. E vai rolar um tornado ali, vai rolar um furacão. Então tem que tomar muito cuidado. Eles não tem como sair dali, porque vai fechar a estrada. Aquelas coisas todas dos Estados Unidos que a gente está acostumado a ver nos filmes. E que acontece na vida real mesmo. Eles mandam um alerta, né, de furacão e tudo, para as pessoas se protegerem, se prepararem, e acontece isso aqui nesse filme. Quando as meninas chegam na casa, já começa um clima estranho. Porque os jovens que já estão na casa, meio que, nossa, você tá aqui? Como assim? Você veio? Rola uma coisa meio, sei lá, o clima não fica muito bom. Só que você não entende o porquê que não fica muito bom. Você fica pensando, bom, tem alguma coisa aí do passado delas, né, que para elas ficarem um tanto quanto desconfortáveis na presença uma da outra, enfim, já começam nesse nível. Só que aí, jovens, né, gente, quem nunca, né? Você tá lá na casa com seus amigos, aí você começa a dançar, a beber, aí começa a usar entorpecente. O grupo decide fazer uma brincadeira chamada Morte, 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 que é tipo aquele detetive que você pisca o olho, sabe? Que uma pessoa é assassinada e todo mundo tem que adivinhar quem é o assassino, né? O assassino ele vai matando as pessoas e aí as pessoas têm que tentar adivinhar quem é. Esse jogo começa uma lavação de roupa suja no meio desse jogo, uma coisa meio estranha. Fica um clima pesado, o pessoal encerra o jogo, vão dormir. Aí, a menina acorda de noite, aquele barulho tal do furacão, tudo, não sei o que está acontecendo, pipipi. Ela acorda e vai olhar o que está acontecendo, porque no meio da tempestade acabou a energia da casa, enfim, aquelas coisas todas. Ela acorda e vai olhar e ela encontra um dos convidados, um dos meninos lá, com a garganta cortada. E aí o caos se instala, porque são jovens que estão drogados dentro de uma casa, eles não têm sinal de celular, não têm carro, não conseguem sair, não tem eletricidade, não tem como buscar ajuda externa por conta do furacão, e eles estão tentando achar o real assassino. Quem é o assassino? Quem matou os amigos, tudo. E aí, enquanto eles vão tentando descobrir, lavam mais roupa suja, mais sangue surge, e você vai ver um grupo de jovens completamente fora da realidade, falando coisas absurdas, porque estão drogados. E você percebe que esse filme não é também um filme sério. Esse filme é uma sátira de classe. E tem que ser levado para esse jeito. Porque a conclusão dele, de tão idiota, ela é perfeita pro filme. Eu gosto bastante. Você fala, mano, eu não acredito que é isso. Só que para esse tipo de filme, para essa sátira que é Morte, 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 é perfeita a conclusão. Então eu gosto bastante. É o primeiro slasher da A24. E tem um elenco famoso, tem aquele Pete Davidson, tem a Maria Bakalova, tem o
O Lee Pace também, que eu adoro esse ator. Por mais que você ache absurdo, você pensa assim, cara, pior que deve existir pessoas que pensam desse jeito. Pior que deve existir gente que fala assim. É como se fosse o Twitter convertido em uma mansão durante um furacão, assim. É uma boa definição para esse filme. A primeira vez, eu assisti 2 vezes. A primeira vez eu não gostei muito. Na segunda, eu já entendi melhor a proposta e curti. Deve estar em algum serviço de streaming. Se não entrou, ainda está para alugar nesses on-demand da vida aí, das suas operadoras de TV a cabo. E antes da gente encerrar, Rô, eu quero falar fazer uma menção honrosa a um filme que nós não podemos deixar passar batido. Ainda mais num tema como esse, que é Bad Trip. Nós já falamos desse filme aqui, mas eu vou repetir, porque a gente precisa mencionar. Barry Fritado. Esse filme que é o mais Bad Trip de todos, porque é a Bad Trip que vem do espaço, meu bem. Só para vocês entenderem, é um alienígena que entra no corpo, que entra na mente ali, possui a mente ali de um viciado em drogas. E aí você vai acompanhar a jornada do que acontece com esse alienígena nessa trip completamente fora da curva. Barry Fritado deve estar em algum lugar por aí para você assistir também, mas vá de cabeça aberta, porque é um absurdo atrás do outro. Queria mencionar que eu já citei esse filme no nosso programa do Shudder, que é o The Seed, um filme de 2021, também envolvendo alienígenas e também envolvendo substâncias que causam alucinações ali, mas aqui no caso as alucinações são sexuais, né? Você viu que eu tô numa pegada... Você tá. Saliente. Tá pesado o rolê. Que é um grupo de moças que se reúnem numa mansão no deserto ali para ver uma chuva de meteoros e cai um ET na piscina, né? Elas acham que é um meteoro, que é alguma coisa assim, mas no final é um ET. E esse ET vai possuindo as moças no sentido figurado e bíblico. E aí a história toda se desenrola. Tem algumas sequências bem curiosas de alucinação. bem divertido. Gosto bastante desse filme também. Mas é isso, meu povo. Lembrando que a gente tem um Apoia-se. Então vai lá no apoia.se/Abominável Podcast. A partir de R$9 você participa do nosso Apoia-se. Tem benefícios bem legais. E você vai fazer parte deste clubinho, que não é uma bad trip, é uma good trip. The best trip. The best trip ever. apoia.se/Abominável Podcast. E a gente se encontra semana que vem. Um beijo. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.